Pronto, já estamos gravando. Então, boa tarde a todos. O tema do nosso ATP hoje, eu acredito que vocês tenham visto, né? A pauta que eu postei lá no nosso grupo. Nós falaremos sobre o programa de ação, Era para eu ter trabalhado essa pauta com vocês na semana passada, porém a diretoria de ensino marcou com a gente uma orientação técnica, né, sobre programa de ação. Então, nós achamos por bem esperar, né, a orientação deles, para que a gente fizesse a nossa orientação com vocês. E realmente foi bom ter esperado, né, porque vocês sabem que esse ano nós temos documentos novos do PEI, né, nós temos PPP novo, nós temos as diretrizes, também um documento novo, né, tudo edição 2021, e por conta disso, tivemos algumas alterações no programa de ação, né, alterações que, graças a Deus, reduziram um pouquinho a quantidade de campos que nós tínhamos que preencher, né, no nosso programa de ação. Então, até o ano passado eram 7 campos, e esse ano nós teremos 4 campos a serem preenchidos, né, então, isso se dá, né, devido à mudança que houve no PPP, né, porque lá no PPP que consta, né, quantas etapas tem a construção do plano do programa de ação. Então, como houve mudança no PPP, então o documento também ficou alterado. Então, foi bom a gente ter esperado, né, até hoje para poder fazer essa formação, que assim a gente já orienta corretamente, orienta uma vez só, não precisamos ficar voltando, né? Porém, eu já vou adiantar para vocês que, apesar de eu fazer toda a formação hoje, né, apresentar para vocês um novo modelo, nós não conseguimos ainda começar, né, a trabalhar, começar até dá, trabalhar o nosso programa de ação, por conta de que ainda falta um problema para ser inserido no nosso plano de ação, que é essa reunião que a Drizelle comentou agora, que nós teremos amanhã, né? Já estamos extrapolados no prazo, mas devido às demandas, né, a semana passada nós tivemos 3 dias de formação, pelo menos eu tive, as PCAs também tiveram, né, a Simone também participou, 3 dias de formação. Na terça-feira, eu participei junto com o pessoal das exatas, né, na formação sobre práticas. Na quinta-feira, nós tivemos a do programa de ação, e na sexta-feira, nós tivemos, nós PCs, né, tivemos uma formação sobre observação de sala de aula. Então, foi uma semana, assim, bem cheia, né, com bastante demanda, e essa semana nós temos aí o feriado do dia 3, que é na quinta-feira, e como a Dalva falou, ainda não sabemos se teremos a ponte, né, se por acaso for publicado, né, em Diário Oficial, a suspensão das atividades, será uma data que nós teremos que repor, né, como a Dalva disse, ela está como letiva no nosso calendário. Então, a gente vai iniciar hoje. Para a nossa conversa de hoje, nós temos 2 premissas, que é a formação continuada e a excelência em gestão. Formação continuada, porque nós vamos trabalhar o passo a passo do nosso programa de ação, né? E a excelência em gestão, porque o programa de ação é um documento que faz a gente refletir sobre as nossas ações, né? E remete muito ao planejamento, né? Primeiramente ao planejamento, que como a gente sempre fala, né? É a etapa mais densa que a gente tem, para que depois a gente consiga executar e monitorar com mais tranquilidade. Então, eu vou dar prosseguimento aqui nos slides. Então, hoje nós vamos falar do nosso instrumento de gestão. Nós já tivemos a formação sobre, né, quais são os nossos instrumentos de gestão. Então, o primeiro deles é o plano de ação, né? Então, sem o plano, que é o maior de todos, eu não consigo confeccionar o meu programa depende 100% do plano de ação, né? Então, nós temos, em primeiro lugar, o plano, depois o programa, temos os guias, temos as agendas e temos o PPP, que são nossos instrumentos de gestão. Então, hoje, falaremos sobre o programa de ação, certo? Bom, quais são, então, os nossos objetivos para essa formação de hoje, né? Então, objetivos: conhecer e refletir sobre a estrutura do instrumento de gestão, programa de ação, do Programa Ensino Integral.
Conhecer e refletir sobre a metodologia do modelo de gestão do programa Ensino Integral. Então, esse segundo objetivo, né, a metodologia de ensino, nós vamos ter um momento também, nós já trabalhamos algumas coisas nas nossas formações, mas nós teremos um momento de nos aprofundar mais na metodologia de ensino do PEI, né? Também estamos fazendo curso, né, sobre metodologia do programa Ensino Integral, o modelo de gestão e o modelo pedagógico do programa Ensino Integral, né, que também traz bastante a parte da metodologia. E os objetivos específicos são conhecer e refletir sobre o processo de construção elaboração do programa de ação do PEI, conhecer e refletir sobre a estrutura do programa de ação do PEI, conhecer e refletir sobre o uso diário do programa de ação de acordo com os procedimentos solicitados no PPP, Programa de Ação do Programa Ensino Integral. Então, como eu disse, nós temos um novo PPP, né, que traz primeiro como é feito todo o planejamento do nosso programa de ação, depois ele traz a parte do monitoramento, né, vocês sabem que o PPP, ele segue, né, o ciclo PDCA, aliás, a parte da execução e logo em seguida o monitoramento, para depois a parte das reflexões sobre os resultados, né? Se o resultado está positivo, compartilhamos boas práticas, se o resultado não está satisfatório, a gente começa, né, a gente recomeça o ciclo PDCA replanejando, certo? Definição do programa de ação. O programa de ação é um instrumento de gestão e representa o registro das ações desenvolvidas pelo profissional, do modo como planejou sua prática. Deve ser elaborado por todos os integrantes da equipe escolar, exceto os funcionários administrativos, o GOI e os AOEs. Então, como eles não têm, né, regime de RDPI, eles não precisam fazer o programa de ação. Então, todo servidor que aderiu voluntariamente ao RDPI deve, obrigatoriamente, elaborar e monitorar seu programa de ação. Então, isso está lá na Lei Complementar 1164 de 2012, que foi alterada pela 1191 também de 2012. Né? Então, a partir do momento que nós assinamos o nosso RDPI, né, nós somos obrigados a fazer esses documentos, né, que são os nossos instrumentos de gestão. Na lógica do modelo de gestão, o programa de ação representa a hora de definir em detalhes por quem as atividades planejadas no plano de ação serão desenvolvidas. O objetivo do programa é definir o que cada membro da escola, da equipe escolar fará, suas principais atribuições e responsabilidades na função em que se encontra, considerando seu posicionamento nos alinhamentos horizontal e vertical, e como sua atuação pode colaborar para o alcance dos resultados e metas definidos no plano de ação da escola. Então, vocês sabem que quando a gente constrói lá o nosso plano de ação, ali tem alguns responsáveis, né, que ficam definidos como responsáveis pela ação. Porém, quando nós fazemos o desdobramento, né, do plano nos nossos programas de ação, cada um de nós vai lá no nosso programa de ação e vai pegar para si a parte com a qual você vai contribuir para o desenvolvimento das ações. Então, todas as ações que tem dentro do nosso plano, né, o profissional, ele vai ter que se enxergar dentro daquela ação e pensar qual é a parte que cabe a ele, no que ele pode efetivamente estar colaborando, né, para que, no final, o nosso plano, que é o documento maior, a gente consiga desenvolvê-lo na íntegra, né, com a colaboração, com responsabilidade de todos da equipe. Se o plano de ação é a bússola da escola,
O programa de ação é a bússola do profissional, para que, por meio de sua atuação, participe decisivamente para que os resultados propostos no plano de ação sejam alcançados. Então, aqui nós temos, né, uma figura que representa o plano de ação como bússola da escola e o programa de ação como bússola do profissional. Então, todos nós, profissionais, RDPI, somos obrigados a fazer o programa de ação, né, com ações que nos dizem respeito, né? É claro que eu não vou fazer uma ação que não é da minha governabilidade, que não é da minha atribuição, né? Porque vocês sabem que nós temos, cada um de nós tem as suas funções específicas, né? Elas se encontram lá nas diretrizes, elas se encontram na Lei 1164, na 1191, e também elas se encontram no mapa de competências, né? No mapa de competências tem todo o perfil que é esperado, né? Que o profissional tenha para ser um profissional do PEI. Então, o mapa de competências deve ser um documento que fica do ladinho da gente ali na hora que a gente está construindo o nosso programa de ação, né? Porque dali vai sair toda a nossa reflexão, né? Em cima daquele perfil esperado do profissional. Então, se eu tenho um perfil lá, vou dar um exemplo para vocês. Eu preciso ser um exemplo a ser seguido, né? Que isso a gente vê lá no protagonismo sênior. Se eu preciso ser um exemplo a ser seguido, que tipos de ações que eu tenho que realizar para que eu seja um exemplo a ser seguido? Então, é esse tipo de reflexão que eu tenho que fazer o tempo todo, né? Quando eu for preencher o meu programa, que é preenchido de acordo com as premissas. Então, eu vou no meu mapa de competências e vou olhando, né, para eu ser um protagonista sênior, o que eu preciso fazer, para eu desenvolver o protagonismo juvenil, o que eu preciso fazer, para eu respeitar a individualidade do meu estudante, ou das demais pessoas com quem eu convivo, o que eu preciso fazer. Então, eu preciso ir seguindo o mapa de competências e refletindo nesse sentido, né, de que se eu tenho perfil para estar no PEI, então eu preciso de ter ações, né, alinhadas com esse perfil esperado para eu ser profissional do PEI. Então, a gente precisa muito do mapa de competências. Assim, o programa de ação caracteriza-se como um registro parametrizado e comparável ao longo do tempo, exercendo a função de mensuração da evolução profissional, em que se reconhecem e acompanham seu desenvolvimento em relação ao planejamento e sua contribuição para o alcance das metas definidas pela escola. Então, o programa de ação é o principal instrumento para fins de avaliação do servidor designado no programa Ensino Integral. Então, a gente sabe que no momento que a gente é avaliado no programa Ensino Integral, nós somos avaliados em 2 momentos, né? A gente chama lá de a matriz de 9 quadrantes, que na verdade nada mais é que um eixo cartesiano, né? Que na horizontal apresenta o nosso resultado enquanto programa de ação, né, o que a gente cumpriu, o que a gente realmente desenvolveu, e na vertical é o resultado da nossa avaliação 360. Então, cruzando esses dois, essas 2 avaliações importantes, a gente obtém o quadrante em que a gente se classifica, né? Então, o programa de ação, né, o cumprimento dele é tão importante quanto a avaliação por competências. Nesse sentido, é um instrumento de autogestão do profissional, mas também um instrumento de acompanhamento de sua atuação, o qual oferece apoio necessário para aperfeiçoar sua prática, tal qual proposto nas premissas da excelência em gestão e de formação continuada. Nesse momento, a gestão escolar oferece a gestão de desempenho, parte das evidências necessárias para a avaliação da atuação profissional, assim como os apoios formativos necessários para que o profissional se aperfeiçoe ao longo do seu itinerário formativo, segundo o percurso por ele definido no PIAF. Então,
Vocês, né, que já são profissionais do PEI há mais tempo, sabem que o PIAF, ele está presente dentro do nosso programa de ação justamente por isso. Porque qual é a função do nosso PIAF? É a gente melhorar, né, tentar sanar, né, as nossas fragilidades que são apontadas nas avaliações. Então, se a gente quer sanar alguns pontos de atenção que a gente tem, a gente precisa se comprometer com isso, colocando, né, sistematizando essas ações dentro do nosso programa de ação também. Então, após receber a devolutiva de sua atuação, cada profissional elabora seu PIAF, Plano Individual de Aprimoramento e Formação. Ao que tudo indica, né, a nossa avaliação 360 desse ano, ela deve voltar a ser como ela era no passado, né? Avaliar a gente pelas competências do mapa de competências. Porque vocês sabem que o ano passado, né, foi uma coisa que aconteceu extraordinariamente, devido ao modelo de ensino que a gente, né, a maioria das escolas no ano passado nem sequer construiu o programa de ação, né? Vocês se lembram que no final lá ele foi até suspenso, não precisava ser construído. Então, ficou difícil da gente seguir o modelo de avaliação 360. Mas, do jeito que as coisas estão caminhando esse ano, eu acredito que, não sei se exatamente igual era, mas que a tendência é que a avaliação de desempenho volte a ser pautada nas competências, certo? Conceitos, programa de ação. Diretrizes para a elaboração do programa de ação. Os 10 passos desse procedimento deverão ser concluídos a cada período compreendido pelo programa de ação, que equivale ao período de elaboração, monitoramento e avaliação. Além disso, os profissionais que exercem mais de uma função na escola deverão planejar sua atuação em um único programa de ação, registrando-as em separado, conforme a orientação descrita nesse documento orientador. Então, no PPP, né, no procedimento passo a passo, volume único de 2021, né, também constam 10 passos para a elaboração do programa de ação, né? E lá está dito que o profissional com 2 funções, né? Mais de uma função, ele deve utilizar-se de apenas um documento. No nosso primeiro ano de programa, lá em 2015, o PCA, né, que é esse profissional que tem 2 funções, ele tinha que fazer 2 programas, um como professor e um como PCA, não era no mesmo documento. Agora, né, o PPP já traz para a gente que o profissional deve fazer um documento apenas, porém, ele deve identificar quais são as suas ações enquanto professor e quais são as suas ações enquanto PCA. Programa de Ação 2021. O Programa de Ação tem o objetivo de sistematizar as ações pedagógicas de cada profissional da escola. Este documento deve ser articulado ao plano de ação da escola, né, que também está articulado ao método de melhoria de resultados, que é o MMR, e aos guias de aprendizagem, no caso da atuação como professor e como PCA. Os princípios e premissas do programa precisam estar presentes nas ações pedagógicas que a escola desenvolve. Para isso, o programa de ação tem como base o mapa de competências, que é um importante recurso para mensurar as práticas pedagógicas elaboradas pelos educadores. Isso a gente já falou, né? Então, aqui a gente vai começar a dar uma olhadinha quais são, né, os campos que nós preencheremos do nosso programa de ação. Então, aqui nós temos o cabeçalho, né, que é o campo inicial, que é o campo onde a gente faz a identificação. Então, ali tem o local para a gente colocar o nome da escola, na segunda linha, o nome de vocês, o nome do profissional. No campo função, você vai colocar todas as funções que você exerce. Por exemplo, professor, pode colocar assim, ó, PEB 2, vamos supor, matemática, e PEB 2,
parte diversificada e coloca sua disciplina, né, projeto de vida, orientação de estudos, a disciplina da parte diversificada que você também tem, né? Então, essa função é para você colocar realmente, né, para todas as funções que você exerce enquanto PEB2 no PEI e PCA do PEI. O nome do diretor já vai preenchido, o nome do vice-diretor já vai preenchido, o nome do PCG também já vai preenchido, e a parte do PCA, vocês que vão preencher, porque cada professor tem, né, o seu respectivo PCA. Então, aqui nós temos um exemplo. Aqui diz que, ó, esse aqui já é um item do nosso PPP, é o item 3.1 do PPP, de Programa de Ação, que diz o seguinte: todos os educadores preenchem os campos de dados da escola e da função. Então, esse campo inicial, né, todo mundo tem que preencher. Exemplo. Então, aqui está um exemplo que é fictício, né? Então, escola Esmeralda Antunes, o nome da professora é Maria Sueli, é lógico que nós vamos colocar o nome completo, nome, sobrenome, tá? De preferência sem abreviar. Função, professora de português / PCA de LCT. Então, é lógico que aqui, eu não sei quem foi que fez esse exemplo, né? A gente vai colocar, em vez de professora, PEB2, né? Professor de Educação Básica 2. Ao invés de português, vocês vão colocar língua portuguesa, né? / PCA de LCT. O nome do diretor, vice-diretor, PCA, PCG. A vigência é anual, né? O programa a gente faz ele com vigência anual. E é muito importante vocês prestarem atenção nessa data de revisão, porque como nós temos que o programa de ação, ele é um instrumento vivo, a cada vez que nós fazemos uma alteração nele, né, que qualquer que seja, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem fácil de entender. Agora, nesse momento, quando a gente for preencher o nosso programa, nós temos duas premissas para serem trabalhadas no programa no PIAF, certo? Duas competências do PIAF. Só que a terceira competência, que será trabalhada no segundo semestre, nós não colocaremos agora. Nós iremos colocar lá quando a gente elaborar o nosso PIAF, certo? Então, quando a gente fizer essa inserção no nosso programa de ação dessa terceira competência, nós teremos que colocar a data que isso está sendo feito nessa data de última revisão. Toda vez que fizermos alguma alteração, acrescentarmos alguma coisa no nosso programa, nós temos que anotar em que data que isso aconteceu. E é nesse campo aqui, que está escrito última revisão, é que nós precisamos fazer essas anotações, certo? O segundo campo do nosso, aliás, agora é o primeiro, né? Porque a parte de identificação, ela não recebe número de campo. O campo 1 é o campo das atribuições da função. Então, esse campo, ele recebe o nome de principais atribuições da função. Caso exerça mais de uma função, registre as atribuições de funções separadamente. Então, para esse campo, a gente considera aquilo que está especificado na Lei Complementar 1164 e na sua alteração, que é a 1191. Então, esse aqui é aquele campo que a gente copia e cola a legislação, tá? Então, o que eu fiz? Eu já estou montando, né, o nosso programa de ação, aquela parte que é comum para todos. Então, eu já colei nesse campo 1 as atribuições de todo mundo. O que vocês vão fazer na hora que vocês pegarem que eu mandar para vocês o impresso? Vocês vão apagar o que não é de vocês, vão deixar para vocês só aquilo que é de vocês, certo? Então, tem todas as atribuições do diretor, do vice, do PCG, do PCA, do professor e do professor da sala de leitura. Então, cada um de vocês vai receber o documento, vai apagar o que não é seu e vai deixar nesse campo 1 somente as suas atribuições, certo? Eu já estou mandando assim para não ter que ficar mandando muito papel para vocês, certo? Então, ó, quando a gente preenche esse campo 1,
nós já estamos atendendo o subpasso 3.2 ao 3.6 do PPP, que dizem o seguinte: os educadores preenchem o campo 1 do programa de ação com as principais atribuições, considerando as atribuições específicas da função prevista no artigo 7º da Lei Complementar 1164, de 4 de janeiro de 2012, alterada pela Lei Complementar 1191, de 28 de dezembro de 2012, transcrevendo-as. Então, esses aqui são os passos do PPP, certo? Então, quando a gente constrói o nosso programa de ação, nós estamos seguindo os passos do PPP. Então, aqui tem um exemplo, né, de quais são as atribuições. Como eu disse para vocês, eu já coloquei, né, esse recorte lá no programa de ação. Então, aqui está o exemplo do professor e tem também o exemplo do PCA, né? Ok. Campo 2 do programa de ação. Então, o campo 2 são as competências necessárias para desempenhar as atribuições. Caso exerça mais de uma função, registre as competências e habilidades necessárias separadamente. Então, aqui, esse campo é aquele campo que a gente preenche com o nosso PIAF. Então, o nosso PIAF, né, dessa vez, nós estamos fazendo com as mesmas competências, todos nós, né? Porém, o que difere? O macroindicador, né? Porque, por exemplo, dentro da disposição ao autodesenvolvimento contínuo, nós temos a formação continuada, temos a devolutiva, né? Porém, todos nós estaremos trabalhando a formação continuada, que são aqueles 2 cursos que nós estamos fazendo. Então, o que vai mudar? É a maneira que você vai preencher esse campo. Então, você tem que fazer uma breve descrição de como vai ser o desenvolvimento do seu PIAF. Você vai explicar, né, aqui nesse campo, como que você vai fazer essa atividade do PIAF. Então, é aquilo que a gente combinou, né? Vocês vão apresentar um resumo dos 2 cursos. Então, aqui vocês não precisam encher muita linguiça. É só explicar o que vocês vão fazer, né? Então, vocês vão explicar que vocês vão fazer o macroindicador formação contínua, coloca qual é o objetivo que vocês querem atingir, né? E explicar com breves palavras como que você vai desenvolver, né, o seu PIAF, as ações do seu PIAF. Tá? Então, os demais campos que não são do PIAF vão ficar em branco, certo? Então, ó, os educadores preenchem o campo 2 do programa de ação, apontando as competências e habilidades necessárias ao exercício da sua função, que ainda precisam ser desenvolvidas por premissa. Os profissionais que já elaboraram seu PIAF devem considerar as competências a serem desenvolvidas apontadas no referido plano. Certo? Então, aqui tem alguns exemplos, ó. Mesma coisa que eu acabei de ler, só que para outra, né, para outra competência. Então, eu vou pegar lá do meu PIAF a atividade que eu estou desenvolvendo e vou explicar em poucas palavras aqui, dizendo qual o objetivo que eu quero atingir. Então, ainda no campo 2, cada profissional, de acordo com seu PIAF, preencherá apenas os campos necessários. Então, o PIAF é ser trabalhado após a 360 ou a entrevista. Então, no nosso caso, né, nós também temos essa competência, que é o comprometimento com o processo e o resultado. Só que vocês sabem que dentro dessa competência, nós temos 3 macroindicadores, que é o planejamento, a execução e a reavaliação. Então, eu acredito que cada um de vocês esteja se dedicando a um macro, né, e não todo mundo ao mesmo. Eu, por exemplo, estou fazendo a parte da reavaliação. Sei que algumas pessoas vão fazer o planejamento, outras farão a execução. Então, você vai colocar somente nesse campo aquilo que você está desenvolvendo. Certo?
Então, aqui, de novo, está explicando, ó. Então, você tem aqui os macroindicadores e cada profissional, de acordo com o seu PIAF, preencherá apenas os campos necessários. Eu acredito que isso não seja novidade, porque isso a gente já fazia, né? Então, não tem muito segredo. Agora, nós vamos para o campo 3 do nosso PIAF, tá? Então, o campo 3 é aquele campo que a gente coloca o recorte do plano de ação. Então, nesse campo 3, ele começa apresentando o resultado de IDEB, ó, aqui nesse primeiro aqui está escrito errado, tá, gente? Está faltando um E, mas esse aqui são os slides que eu recebi da diretoria e tá como foto aqui, não tem como eu arrumar. Então, eu vou acrescentar, vocês já receberão também com esses valores, né? O IDEB da escola de 2019, tanto do fundamental quanto do médio, e a meta para 2021 também de IDEB, tanto do fundamental quanto do médio. Então, isso já vai preenchidinho para vocês. Então, essas 3 primeiras colunas do campo 3, elas irão preenchidas para vocês. No nosso documento, né? No nosso documento, nós já temos 5 colunas preenchidas. O nosso documento não tem só 4 colunas, ele tem 6 colunas. A primeira são as prioridades da escola, a segunda são as causas, a terceira é o resultado esperado, né, que são as ações. A quarta é o responsável, a quinta é o prazo, porque cada ação tem um responsável e tem um prazo, e a última coluna, que vai em branco, que é para vocês colocarem qual é a ação de vocês dentro daquela ação maior do plano de ação da escola. Então, a última coluna do nosso plano de ação é a que vai ser preenchida por vocês. Então, mesmo que seja uma ação específica, voltada para matemática, tal, todos os professores de todas as disciplinas precisam se enxergar como colaboradores, ou como tutor, ou como professor da parte diversificada, né? Então, você precisa se enxergar ali, dentro daquela ação, como colaborador, certo? Algumas ações vocês vão ter mais participação e outras nem tanto, mas devem ter participação em todas, certo? Então, esse campo aqui, ele vai ter todas as ações do nosso plano de ação. Eu já montei até o que a gente tem, né? Porque nós não temos todas, ainda falta uma que a gente vai fazer amanhã, mas o que está pronto eu já montei. E vou mandar também montadinho para vocês, só para vocês inserirem do lado a ação que cabe a cada um, certo? Então, quando a gente preenche esse campo 3, os passos que nós estamos trabalhando são os passos 4 e 5 do PPP, né? Então, cada um deles tem os seus respectivos subpassos, né? Mas a gente trabalha o 4 e o 5 na íntegra quando a gente preenche esse campo 3. Por isso que eu digo, gente, o PPP, ele não caiu de uso. É que a gente usa ele, né? Já está no piloto automático. A gente vai fazendo os nossos documentos e a gente automaticamente já está seguindo os passos do PPP. Então, aqui tem um exemplo, né? Então, esse aqui é um exemplo de um profissional que, além de professor, também é PCA, né? Então, vocês observam que aqui ele coloca separadamente, ó, observação, o profissional que acumula a função de professor e PCA deverá fazer as suas ações no mesmo plano. Observe o exemplo. Então, ele faz lá, como PCA, coloca suas ações, depois, como professor, coloca suas ações, certo? Mas ele precisa se enxergar, né, e tanto quanto PCA e professor, também em todas as ações da escola. E, por último, nós temos o campo 4 do nosso programa de ação, que é aquele campo onde eu vou colocar todas as ações que eu realizo enquanto profissional do PEI. Bom, então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já coloquei lá no campo 3
as minhas ações, né, ou aquelas que eu sou obrigada a fazer porque eu sou o responsável direto, ou aquelas que eu vou fazer como colaborador, né, vou colaborar com as ações de matemática, de língua portuguesa, ações de fluxo, tal. Aqui, eu tenho que encaixar essas ações de acordo com as premissas, né, e com as competências. Então, vocês percebem que na primeira coluna eu tenho as premissas, que é essa coluna aqui, né? Eu tenho as premissas, aqui está apagado, mas aqui é o protagonismo, aqui é a formação continuada, tá? É que não sei por que está apagado, isso aqui é uma foto, né? Aqui é a excelência em gestão, a corresponsabilidade, a replicabilidade. Dentro das premissas, eu tenho as competências. Então, para a premissa protagonismo, eu tenho a competência protagonismo, que se divide em 3 macroindicadores: o respeito à individualidade, a promoção do protagonismo juvenil e o protagonismo sênior, certo? Dentro da formação continuada, eu tenho 2 competências: domínio do conhecimento e contextualização, que se divide em domínio do conhecimento, didática e contextualização, são 3 macroindicadores, e eu tenho ainda, dentro da formação contínua, eu tenho a disposição ao autodesenvolvimento contínuo, que também são 3 macroindicadores: a formação contínua, as devolutivas e a disposição para a mudança. Dentro da premissa excelência em gestão, eu tenho a competência, comprometimento com o processo e resultado. E dentro dessa competência, eu tenho 3 macroindicadores, que são planejamento, execução e reavaliação. Dentro da corresponsabilidade, que é uma premissa, eu tenho a competência, relacionamento e corresponsabilidade, que se divide em 2 macroindicadores, que é o relacionamento e colaboração e a corresponsabilidade. E dentro da replicabilidade, né, da premissa replicabilidade, nós temos 2 competências: solução e criatividade, que tem como macroindicadores a visão crítica, foco em solução e a criatividade, e tem a competência de fusão e multiplicação, que tem como macroindicador o registro de boas práticas. Então, eu, enquanto profissional do PEI, eu tenho lá no mapa de competências, né, tudo que eu tenho que fazer dentro de cada macroindicador desse, não tenho? Então, eu vou pegar, vou ler lá, para eu respeitar a individualidade do meu estudante, do meu colega de trabalho, etc. Que tipo de ação que eu, enquanto profissional do PEI, preciso ter? E eu vou colocando essas ações, né, aqui na frente, no campo que vai ter aqui na frente, né? Tem um campo aqui na frente. Na verdade, tem 2 campos, né? E a gente deixa também um campo, o último campo, como que é um lugar para a gente colocar as nossas evidências. Porque quando eu for monitorar o meu programa de ação, o campo que eu monitoro é somente o campo 4, é esse campo aqui. Porque é aqui que eu vou esmiuçar, que eu vou explicar como eu vou desenvolver as minhas ações, né? Então, no campo 3, eu coloco o que eu vou fazer. No campo 4, como eu vou fazer, né? E vou me encaixando dentro dessas competências, né? Dentro desses macroindicadores aqui, de modo a atender o mapa de competências. Né? Eu sei que esse movimento ele gera muita insegurança, ele gera muita confusão às vezes, né? Mas eu acredito que nós que já estamos, né, há bastante tempo no programa, desde o começo, a gente já tem um pouquinho mais de facilidade, a gente pode ajudar os nossos colegas que são, né, ingressantes. Porém, uma coisa que eu preciso deixar bem claro para vocês: não tem como nós fazermos esse programa em conjunto. O programa, ele é um instrumento individual, né? Que cada um precisa se enxergar dentro desse documento, se colocar dentro desse documento.
né? Então, todas as ações que eu realizo enquanto profissional do PEI, vocês têm que pensar em tudo que vocês fazem. Tutoria, professor da base, professor da parte diversificada, professor de eletiva, professor das disciplinas do Inova, tudo que vocês fazem, alinhamento, formação, tudo que vocês fazem, vocês têm que colocar dentro do seu programa, né? E ainda complementar com aquilo que vocês vão colaborar para aquelas ações que nem são de vocês, mas que a premissa da corresponsabilidade pede que a gente faça, né? Que a gente precisa colaborar, pegar aquele pedacinho do programa, do plano de ação que é nosso, e ajudar no desenvolvimento dele, né, que é o nosso documento maior. Então, eu acredito que depois que a gente conseguir, né, montar o campo 3, né, sem a gente montar o campo 3, a gente não monta o campo 4, tá? Porque se eu vou colocar ali no campo 4, o que eu vou fazer, aliás, no 3, o que eu vou fazer, e no 4, como eu vou fazer, então o 4, ele precisa do 3. Então, é o que está escrito aqui, né, nesse balãozinho aqui. Este campo será preenchido após o campo 3 completo. Nele vão ser colocados ações / atividades preenchidas nas premissas do PEI. Todas as premissas devem ser preenchidas. Certo? Bom. Então, aqui nós temos alguns exemplos, né? Então, a gente tem aqui modelos de ações que estão relacionadas ao protagonismo. Então, ó, quando você desenvolve um projeto, né, você está trabalhando para que o jovem desenvolva o seu protagonismo juvenil. Então, os projetos a gente pode encaixar aqui no protagonismo juvenil. Quando você está trabalhando, por exemplo, na tutoria, né? Então, nas aulas, nos momentos de atendimento ao tutorado, você está trabalhando respeito à individualidade, e assim por diante, né? Então, a gente precisa se enxergar dentro desses macroindicadores, só que ficou combinado, né, no nosso alinhamento de quinta-feira, que nós não precisamos colocar separadamente por macroindicador. Eu vou mostrar para vocês, eu vou projetar daqui a pouquinho o nosso documento, né, o da escola, e aí eu vou mostrar para vocês que vocês não precisam, por exemplo, pegar uma ação específica para respeito à individualidade, uma ação específica para desenvolvimento do protagonismo juvenil, que às vezes uma ação que você desenvolve, você já consegue abranger todas elas. Né? Então, eu vou mostrar daqui a pouquinho, pegando o nosso modelo de plano de programa de ação, tá? Aqui continuam, tá vendo os exemplos, ó, aqui está separado ainda por macroindicador, né? Mas a gente combinou no nosso alinhamento que a gente vai fazer sem essa separação. E aqui, esse último campo aqui é onde vai identificado, né, o nome do PCG, do PCA, do diretor, do supervisor, do PCNP, né, a data da elaboração e a data da revisão. Então, aqui também a gente precisa se atentar, não podemos deixar essas datas em branco, tá? Então, vocês sabem que as entregas do programa de ação, elas seguem a ordem oposta do alinhamento vertical, né? Então, quem começa fazendo o programa de ação são os professores. Então, os professores fazem o seu programa de ação, encaminham para os seus PCAs, que por sua vez, né, vão também ser responsáveis pelas devolutivas, mas aí eles precisam analisar os programas dos professores da área e olhar se tem alguma ação, né, na qual ele, enquanto PCA, vai precisar atuar, né, ou como corresponsável, ou como superior imediato mesmo, né. Então, de repente, o professor tem lá alguma ação que ele vai fazer, tal, projeto, tal. Então, o PCA, ele também precisa colocar no programa de ação dele que ele será o corresponsável por essa ação juntamente com o professor, né? Então, ele vai ser responsável pelo
quê? O que o PCA faz com relação à função do professor? Observa a aula, dá devolutiva, né? Então, tem várias coisas que o PCA, enquanto gestor imediato do professor, ele faz, e aí ele vai ter que colocar no programa dele, né? Ele já olhou do professor, então ele sabe o que o professor vai fazer, e aí ele coloca a parte que ele vai fazer. Depois o PCA os 3 PCAs fizeram seus programas de ação, eles vão encaminhar para o PCG. O PCG, por sua vez, vai olhar os 3 programas de ação das 3 PCAs e também vai ali identificar em quais ações o PCG vai ter que estar agindo junto ou agindo enquanto superior imediato, né? E também vai colocar as suas ações. A PCG alinha o programa dela com a vice-diretora. Por quê? Porque em alguns momentos nós atuamos juntos, né? Eu e a Simone temos alguns momentos que a gente tem que se alinhar. Por quê? Porque o PCG é o responsável pelo alinhamento entre a parte diversificada e a base nacional comum. E a Simone, ela atua com a parte diversificada nas disciplinas de projeto de vida e protagonismo juvenil, né? Além de atuar com os clubes, né? E eu sou corresponsável com tudo isso. Então, eu preciso me alinhar com a Simone para que o nosso programa de ação, a gente consiga não ter as mesmas ações, mas ações que conversem, né? Que a gente possa trabalhar junto nessas ações. E aí, nós duas, eu e a Simone, mandamos o nosso programa de ação para a Dalva, que é a última que faz, né? Então, a Dalva é a última pessoa que vai montar, concluir, né? Na verdade, ela não precisa ficar esperando a gente, mas ela vai montando o dela, ela espera pelo nosso para ela poder concluir o dela com ações aonde ela vai atuar como corresponsável, como superior imediata. Então, a gente precisa, né, obedecer essa ordem, né, de baixo para cima para construir, de cima para baixo para monitorar. Então, de baixo para cima, tanto na confecção quanto na execução. E de cima para baixo, no monitoramento e na avaliação. Então, a gente tem que respeitar o alinhamento vertical nesse momento, certo? Então, o PCA valida do professor, o PCG valida do PCA, o vice valida de PV e de PJ, o diretor, junto com o PCNP, valida o do PCG e do vice, e o supervisor valida o do diretor, também com apoio do PCNP. Então, a gente precisa obedecer esses alinhamentos aqui, certo? Bom, terminamos de preencher o nosso programa, né? Já apresentamos para o nosso superior imediato, ele validou, ou seja, deu o sinal verde para que a gente possa iniciar a execução, né? E a execução, ela precisa caminhar junto com o monitoramento, né? Porque vocês se lembram que eu não posso deixar para monitorar a minha ação lá no prazo final. Eu tenho que ter tempo para corrigir alguns rumos, caso a minha ação não esteja saindo como eu planejei. Então, eu vou executando e monitorando, né, ao mesmo tempo. Então, cada vez que eu estou lá, né, de olho lá nos meus resultados, eu preciso perceber lá se o que eu estou fazendo está me trazendo o resultado esperado, ou se eu estou vendo que está aparecendo muitos pontos de atenção onde eu preciso agir em cima disso daí. Então, eu agindo em cima desses pontos de atenção para tentar corrigir. Por isso que esse documento é um documento vivo, né? Que a todo momento eu posso estar ali corrigindo os meus rumos, né? Implementando ações complementares, visto que muitas vezes uma ação só ela não é suficiente para sanar aquele problema, né? É por isso que nesse percurso todo que a gente faz durante o ano, nós temos aqueles momentos de reunião de N3, né? Que é ali que a gente detecta realmente, né? Os nossos indicadores de processo nos mostram
que nós precisamos agir, né? Ou agir replicando boas práticas, ou agir, né, redefinindo rumos, complementando com alguma nova ação, né? Então, esse monitoramento, ele tem que ser constante, certo? Então, essa imagem, né, dessa lupa, ela não é uma fiscalização, tá? Entendam ela como bússola. Lembra da bússola lá do começo? É no sentido de monitorar mesmo, tá? Todo esse percurso nosso. Então, a parte final, né? Cada professor, por meio dos indicadores estabelecidos no seu programa de ação, monitora suas ações nas suas disciplinas da Base Nacional Comum e ou da parte diversificada, no que se refere às suas realizações, ao atingimento das metas definidas, à identificação dos desvios e suas causas, ao encaminhamento de ações corretivas, aos desvios e suas respectivas causas. As boas práticas são compartilhadas com demais professores e com o professor coordenador de área. Então, o primeiro compartilhamento de boas práticas deve acontecer entre os pares, tá, gente? Então, deu certo, vamos compartilhar ali dentro dos professores da área, compartilha com o PCA, aí traz para o grande grupo e assim sucessivamente, certo? Todos os educadores fazem o monitoramento da efetividade do plano de ação da escola por meio do monitoramento das estratégias e ações, indicadores e metas da escola propostos no seu respectivo programa de ação. Então, como o meu programa de ação, ele é um recorte do plano, toda vez que eu estou monitorando o meu programa de ação, eu também, por tabela, estou monitorando o plano de ação da escola. Certo? E aqui é a nova carinha, né, do nosso programa, que é aquele modelo que ele é apresentado no curso, né? Não sei se vocês já chegaram nessa parte lá no curso de modelo de gestão e modelo pedagógico, mas ele apresenta esse modelo de documento aqui. Tá como Programa de Ação 2020, porque ele foi apresentado na primeira edição desse curso em 2020, né? Então, eu não vou abrir, eu vou abrir o nosso, tá? Para vocês verem. Não vou ficar perdendo muito tempo com esse modelo aqui, não, tá? Bom, trabalhar em equipe não significa que todos tenham que fazer tudo, mas sim ter a consciência do todo e do papel de cada um nesse todo. Então, eu preciso conhecer o todo, mas eu preciso conhecer o meu papel diante desse todo. Eu não vou fazer tudo, tá? Eu só preciso conhecer tudo para eu poder colaborar, fazer a minha parte. E aqui a gente encerra a apresentação e eu trago as referências, né, que são as diretrizes do programa, que é o novo caderno do gestor, e o PPP, de Programa de Ação, também a versão 2020, certo? Então, agora eu vou abrir, vou parar de compartilhar essa tela. Antes de eu mostrar o nosso programa, eu gostaria de saber de vocês se vocês gostariam de perguntar alguma coisa. Alguém tem Sil, alguma eu acho que as dúvidas vão aparecendo no processo, né? A hora que a gente começar a fazer, aí que vai aparecer hora que o as bicho pega, possíveis né, Jo? perguntinhas. É bem isso mesmo, é a hora que o bicho pega, né, que a gente vai... Mas eu acredito assim, sabe, do que a gente já fazia, na verdade, reduziu, porque foram tirados 3 campos, né, do nosso documento antigo, né, que era aqueles campos que falava, né, para você fazer um relato da sua função, tinha um lá que era para você falar sobre os alinhamentos que você participa, né, então são campos assim, e tinha aquele campo também que tinha um relato da escola, né, da escola tal, mas foram campos que
foram tirados, né, porque esses campos eles já fazem parte do documento maior, que é o plano de ação. Então, não tem necessidade dele ficar se repetindo no programa de ação de todo mundo, né? Eu acredito que a gente consiga fazer esse documento com tranquilidade. É claro que nem a Jo falou mesmo, a gente vai ter algumas dúvidas no processo, mas a gente também, nós estamos aqui para se ajudar, né? Qualquer dúvida que vai aparecendo, vai tirando essa dúvida com o seu superior, né? Se o PCA não souber orientar, ele vem pedir para mim. Se eu não souber, eu vou lá pedir para a diretoria de ensino, e a gente vai, né, pedindo socorro para tudo quanto é lado, para a gente poder chegar num documento que realmente atenda aquilo que a gente precisa, né? Que é o desenvolvimento do nosso plano de ação. Eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se ele está aberto aqui no meu computador. Tá, eu estava terminando de colar as ações nele. Isso, já está aqui, abertinho. Então, eu vou compartilhar com vocês, para vocês darem uma olhadinha. O ano passado, eu já enviei esse modelo para vocês, né? Eu só tirei esses 3 campos que não vai precisar mais. Então, tá aqui, ó. Eu já vou passar para vocês. Vocês estão vendo? Todo mundo consegue ver? Sim. Sim. Tá. Então, nós temos aqui, ó, o cabeçalho, né, que eu falei para vocês, que todo mundo deve preencher. Então, o nome da escola já está preenchido, vocês vão colocar o nome de vocês, a função que você exerce, né? O nome do trio gestor também já está ali, né? Você vai colocar só o nome do seu respectivo PCA. A vigência é 2021, né? Que ele é anual. E a data da elaboração. Então, você fez, finalizou, coloca a data, né? Então, essa é a data da elaboração. Nós temos uma data já estipulada pela diretoria de ensino, tá? Que é o dia 20 de junho, tá? Então, nós devemos seguir essa data. No primeiro campo aqui, das principais atribuições da função, como eu disse para vocês, eu já colei de todas as funções. Então, eu tenho aqui, ó, do diretor, do vice-diretor, do PCG, dos professores. Então, esses aqui é de acordo com a 1164, tá? A do PCA e do professor da sala de leitura sofreu alteração, tá na 1191. Então, ela está aqui na 1191, também. Então, você vai apagar aquilo que não é seu e deixar somente a sua parte aqui, o que diz respeito a você. Certo? O campo 2 é o campo do PIAF, né? Então, é o campo que a gente vai preencher de acordo com o nosso planejamento do PIAF. Né? Então, nós temos a disposição para o autodesenvolvimento contínuo, né? O nosso caso, e o comprometimento com o processo e resultado. Então, esses 2 aqui são agora no primeiro semestre. Então, o do segundo semestre, apesar de a gente já saber que a gente vai fazer em replicabilidade, nós ainda não vamos preencher, por quê? Porque lembra que eu disse que a gente vai fazer uma formação ainda sobre a replicabilidade, sobre essa premissa e sobre essas competências específicas? Então, não carece ainda da gente preencher agora, tá bom? A gente vai preencher só depois. Aí o campo 3, ele traz aqui prioridades, causas, resultado esperado e descrição da atividade na função e premissas. Então, como eu disse, já vai preenchido aqui com o IDEB da escola de 2019 e a meta simulada para 2021. Né? Então, já estão aqui, já preenchi, né? Eu vou mandar assim para vocês. E aqui são as prioridades, as causas raiz, a descrição da ação, o responsável e o prazo. Então, esse prazo é o prazo da ação, né? É o prazo da ação.
quando eu for colocar aqui nessa última coluna a minha ação, eu vou descrever a ação que eu vou exercer de acordo com a minha função, eu tenho que respeitar esse prazo, tá? Então, quando eu for colocar um prazo, o meu prazo tem que estar inserido nesse prazo que é o do plano de ação, que é o prazo maior, certo? E como orientação, os prazos do plano de ação não podem ser prazos extensos, tem que ser prazos curtos, tipo mensal, bimestral, tá, gente? Então, a gente não pode extrapolar muito nos prazos. Então, aqui, para cada uma dessas ações que tem aqui nessa terceira coluna, essa aqui são as ações, eu vou descrever a minha ação, de acordo com a função que eu exerço. Então, aqui tem todas as ações, as que já estão prontas, é lógico, né? Estão todas aqui, né? Faltou eu colocar ainda da parte da língua portuguesa, mas eu já sistematizei aqui, eu só vou colar elas aqui, né? Então, já estão todas aqui. E aí, aqui no campo 4, é onde eu vou localizar as minhas ações dentro das premissas, tá? Então, eu tenho aqui a premissa protagonismo, então eu tenho a competência protagonismo. Então, vocês percebem que aqui não está dividido, esse espaço aqui não está dividido em 3 linhas, porque eu não preciso colocar ações específicas para cada macro, porque muitas das minhas ações, elas abrangem os 3 macros, só que eu tenho que estar atento a isso. Então, quando eu for colocar uma ação aqui, por exemplo, né, eu tenho que ir lá no meu mapa de competências para ver se a ação que eu coloquei aqui, ela está atendendo os 3 macros. Se ela não estiver atendendo os 3 macros, eu posso ir colocando mais ações. Não é uma ação só que eu vou ter aqui dentro. Eu vou ter quantas eu achar necessário, tá? E para essas ações, eu também tenho aqui o prazo delas. E esse último campo aqui, né, essa última coluna, eu vou anotar, eu sugiro que vocês anotem de uma outra cor, por exemplo, as ações a gente vai colocar em preto, né, coloca tudo em preto. E aqui eu vou colocar em azul, um azul mais claro, o meu monitoramento e as minhas evidências. Então, por exemplo, como que eu vou monitorar? Eu vou sinalizar aqui nesse campo em que lugar eu tenho a evidência da minha ação. Então, vamos supor que a evidência da minha ação está registrada no diário de classe no dia tal. Então, eu vou colocar registro no diário de classe na data tal. Porque quando eu vou fazendo assim, na hora de eu monitorar lá no final do ano, quando o PCA for monitorar com vocês, né, que a gente precisa fazer aquele monitoramento para avaliação 360, fica fácil de você mostrar para o seu PCA aonde está a sua evidência. Então, muito importante que vocês sempre anotem aqui aonde está a evidência do cumprimento daquela ação que está nessa coluna aqui, ó. Certo? Tá, gente? E vamos nos ater aos prazos. Tudo bem? Então, muitas ações aqui vão ser mensais, vão ser bimestrais. Vocês podem colocar a data, tá? Se vocês tiverem, por exemplo, uma ação que vocês pretendem realizar, vou dar um exemplo aqui, uma ação relativa aos projetos, né? Projeto da Semana da Independência, projeto do folclore. Então, esses projetos, eles têm uma data para acontecer. Então, a ação também tem que seguir aquela mesma data. Né? Então, quando a data estiver, você tiver, por exemplo, a data para fazer aquela ação, prazo de 1 semana, você coloca aqui, de tanto a tanto, né? Então, vocês precisam se organizar nos prazos também, para que eles sejam condizentes com os prazos do plano de ação. Tá? Então, é nesse campo aqui, no campo 4, que vocês vão dizer como será o trabalho de vocês com relação às ações? Quais são as suas ações? Como vocês desenvolverão? Então, vai além de vocês dizerem o que vão fazer. Vocês vão dizer como vão fazer. Certo? Aí tá tudo repartidinho aqui, né? Pelas competências, pelas premissas, certinho.
Então, esse aqui é o último campo, né, que a gente deve preencher. Aqui eu preciso terminar de preencher o nome do supervisor, né? E a gente vai terminar ele por aqui. Ele ficou mais curto, né? Mas aquela parte que é a parte mais trabalhosa, né? Que é a nossa parte, com certeza absoluta, é esse campo 4 aqui, mas também que depende, né? Do campo 3, porque é aqui que estão as ações do plano de ação da escola. Certo? Alguma dúvida? Agora é o momento das dúvidas. Sim, Jô, o prazo é 20/6, e eu nem vou conseguir entregar esse documento para vocês hoje, porque amanhã nós precisamos terminar nossa última ação, tá? Então, amanhã, talvez, depois que a gente terminar, ou mais tardar na quarta de manhã, eu vou estar enviando esse documento para vocês, totalmente com as ações do plano de ação preenchidas. Tá? Vou me esforçar muito para que a gente consiga fazer até quarta-feira, na hora do almoço, para poder mandar para vocês. Não foi eu que determinei essa data veio num comunicado PEI, né? Ela veio daquelas reuniões que o pessoal do PEI fazem, né? E aí, na verdade, essa data era hoje, 31/5, né? Mas aí, como prorrogou o plano de ação, né? Então, viu-se a necessidade também de prorrogar o programa. Aí, prorrogou para o dia 20. Mas, assim, a gente vai fazendo, vamos tentar sanar todas as dúvidas de vocês dentro do prazo. Se, por acaso, a gente vê que a gente não vai conseguir, aí a gente negocia um prazo, né, com o nosso supervisor, a gente comunica ele e conversa com ele. Mas, a priori, o nosso prazo é o dia 20. Certo? Ninguém tem dúvida sobre o programa? É claro que os professores, a Amanda, que é nova, a própria Vânia, né, Vânia, que o ano passado já teve uma experiência de tentar fazer, né, e é difícil, não é um documento muito fácil de se fazer, mas... Eu também. Que a gente está à disposição de vocês, né, as PCAs, eu, Simone, a Dalva... Luciane, me aguarde. No que a gente puder colaborar com vocês, a gente com certeza vai colaborar. Precisar fazer uma chamada de vídeo para a gente fazer junto, para a gente refletir junto sobre ações, a gente faz, não tem problema, tá? Então, assim, a receitinha é ter em mãos o mapa de competências. Essa é a receitinha, tá? Que a gente tendo o mapa de competências, a gente vai ali olhando quais são os microindicadores, né? Porque dentro dos macroindicadores tem aquela postura esperada do profissional, né? Então, aquela postura esperada do profissional são os microindicadores. Então, se eu preciso demonstrar aquele microindicador, então, que ação que eu preciso fazer para que eu demonstre que eu tenho aquele perfil? Então, é bem por aí que a gente tem que, né, que raciocinar na hora de preencher esse campo 4. Certo? E aí vamos consultar os nossos programas antigos, né, que a gente já tem alguma experiência. Quem não tem, o PCA pode mostrar algum modelo. Eu tenho alguns modelos aqui também, tá? A gente pode, né, socializar para vocês. Só que o programa, ele precisa ser a carinha de vocês. Ele não pode ser copiado do coleguinha. Ele tem que ser a carinha de cada um de vocês. Eu tenho que ler o programa do Volney e falar, não, esse programa foi o Volney que fez, porque tá a cara dele. São ações que são dele mesmo. Entendeu? Então, isso a gente precisa... fácil, Silvana. Claro. Você vai ler e vai falar, é dele. Ai, Volney. Não temos dúvidas? Meninas? Ô, Silvana, eu tenho só uma dúvida. A gente já fez isso em 2019, não foi? 2020. 2019 também. Todo ano a gente 2019... faz. 2020 a gente abortou. A gente acabou não fazendo, tal. A gente começou e parou, lembra? Isso. Se eu pegar o de 2019 para usar como tira-dúvida, por exemplo, de algumas coisas que eu me confundi,
Posso ou teve uma mudança muito grande, assim? Ó, Volney, pode por quê? Porque se você seguiu para fazer o seu documento, o seu último documento, né, do ano passado, se você Sim. seguir o mapa de competências, você tem atividades que são inerentes da sua função, Uhum. que você faz independente do plano de ação da escola, Sim, né? Agora, tem umas que você vai fazer para atender o plano de ação da escola. Então, algumas você vai conseguir, sim, utilizar novamente, que certo. são aquelas que você normalmente faz, enquanto tutor, enquanto professor da base, professor da parte diversificada, né? Tá. Mas você tem que acrescentar aquelas ações que você vai fazer para colaborar com o plano de ação da escola. E o Então, plano de ação da escola é novo, né? É desse ano. não, isso aí eu já imaginei, porque naquele ano eu usei algumas aulas que eu juntava, por exemplo, inglês com matemática, né? No ensino, por Sim, exemplo, de números, de sim. divisão, tal, entendeu? Mesma coisa foi usado na questão de português, para achar argumentação, achar conectivos, coisas do tipo assim, Isso. entendeu? Isso. É você se enxergar como colaborador, é isso mesmo, É, tá bom. tá bom? Bom, com relação à nossa nova atividade dessa semana, preparados para os plantões? Espera, Oi, deixa eu perguntar fala, uma sim. coisa, Sil. Pergunta. A gente vai fazer alguma formação com relação à replicabilidade no antes de Antes preencher de o fazer a plano? contrata, vamos. Antes de Ah, fazer o PIAF do segundo bimestre, né? Do segundo semestre, aliás. Vamos, a gente vai fazer uma formação. tá. Já tenho algumas coisas que eu já consegui. Não, é que eu andei lendo umas coisas também, e assim, Ah, legal. é um dos itens mais difíceis do nosso mapa de competências. Sim, Por isso que eu estou é perguntando. verdade. Sim. Inclusive, a gente comentou isso na nossa reunião de quinta-feira, né? Que É. geralmente a premissa que fica mais vazia na hora de fazer o programa é justamente a da replicabilidade, né? Por conta que é difícil você pensar em, né, em ações para preencher aquilo lá. Mas eu acho que a gente, estudando um pouquinho, a gente consegue enxergar melhor como que a gente, né, consegue superar todas essas, atender, na verdade, o perfil esperado, né? Tá. Vocês que Silvana, participaram da reunião comigo, Dalva, Simone, as três então, PCAs, eu esqueci de alguma coisa oi com relação ao Silvana, então, programa? não Sil, eu esqueceu acho não, né? Então é igual tudo perfeito. Não, Sil. que a gente está dizendo aí, né? Hum, Não, perfeito, sua explicação, super clara, sem problema nenhum, Eu né? também acho. Então, sobre a replicabilidade, né? Eu acho que no remoto, em que se usa a tecnologia, ficou mais prática a replicabilidade, não é verdade? ela acontece mais rápido, né, Dalva? Isso, né? Aham. Quanta troca de experiências nós já tivemos dentro da escola, né? Uhum. Com outros grupos, né, aos quais nós pertencemos, né? Como Eu existe quero chegar no essa momento, troca. Dalva, eu Aham. quero chegar no momento dos meus professores pedirem para mim licença no meu ATPG para socializar as boas práticas. Isso é Igual a ótimo, gente né? fez aquele dia que as meninas socializaram, né? Então, assim, eu acho que todos vocês têm potencial para estar pedindo espaço para mim aqui no Peraí, ATPG, deixa eu tirar uma para dúvida agora. poder replicar as boas práticas de vocês. Essas boas práticas têm a ver com esse plano que você explicou ou as boas práticas que a gente está fazendo durante as aulas? Porque eu já registrei uma boa prática. Vonei, boa prática é aquilo que você consegue trazer o aprendizado para o seu aluno de maneira prazerosa, que você viu que ele Sim, se envolveu, que ele foi realmente exatamente aprendeu. isso.
Então você fez uma prática que você considerou que ela foi exitosa, foi Sim. diferente de tudo que você já faz, Foi sim, assim você mesmo. pode compartilhar, porque a sua boa prática pode servir de exemplo para os seus colegas. Inclusive, eu vou mandar até Né? para a Então, se eles Renata, não porque... conhecem, como que eles vão saber? Então, eu tinha falado com a Lu já, né? Ficou faltando só eu preencher o documento que eu fiz esse final de semana. Foi, como hoje está muito na moda a questão de memes, os nonoanos, e isso é uma situação de aprendizagem, tá? Tá lá no caderninho do aluno. Eles criaram seu próprio meme, e, gente, eu fiquei espantado com o resultado que eles pegaram o cotidiano deles, levando em consideração pandemia, principalmente aulas online, aulas à distância, e os memes que eles criaram foi de uma criatividade espantosa. Eu ri muito, sabe? E sem contar que eles Legal. aprenderam expressões idiomáticas que até então eles não sabiam. E uma aula que eu tinha programado 15 minutos para eles apresentarem, durou 45. Eles usaram a aula inteira para apresentar os memes que eles criaram. Inclusive, eu estava pensando em postar esses memes para os pais verem que eles estão adquirindo conhecimento. E, gente, é muito legal, é sério mesmo. Eu queria um dia um espaço para poder mostrar para vocês. Claro. Isso, aí a gente vê, né? É sempre importante vocês passarem para o PCA, que daí, por exemplo, a Lu, a hora que ela tiver lá uns 3, 4 boa prática. Sim, a minha área está cheia de boa prática, vamos apresentar? Vamos apresentar. Ou a Rafa, ou a Adriana, né? E aí, porque não dá para fazer assim, apresentando uma de cada vez. É legal a gente fazer um dia, apresentar algumas, aí faz de novo, apresenta mais algumas, né? Vamos fazendo assim. Então, vão socializando, vão colocando lá na pastinha do Drive, dá um toque no PCA, fala, ó, coloquei uma boa prática lá, vai trocando ideia com o PCA, aí a gente marca um ATP só de boas práticas. Eu adoro. Coisa que eu mais gosto de ver são as práticas de vocês. Teria algum problema, Silvana, de eu colocar esses memes criados pelos nonos nas redes? Eu não sei, eu acho que você teria que combinar com eles, né, Volney? Não, eu já combinei e pedi autorização, né? Eu conversei com eles, perguntei quem me autoriza a publicar. Isso, inclusive, está gravado na aula. Todos eles me autorizaram, falaram, não, professor, eu quero até compartilhar isso aqui, porque eu achei que a sala teve muito engraçado. Todos, dos 2 nonos, e eu falei, gente, escreve no chat quem não quer, que eu vou respeitar. Porque a maioria não usou foto deles, eles usou fotos do cotidiano, eles pegaram fotos do Google Drive não, Google Imagem, pegaram minha foto, lógico, né, para zoar de mim e tal, mas eu não liguei, autorizei, porque eu achei que ficou engraçado, entendeu? Então, eu queria saber se eu posso. Volney, eu acho muito legal. Você, né, passa para a Luciane também, né? A Lu sabe primeiro, não sei, de repente ela já viu, né? Já sabe. E passa para a gente também, né? Tá bom. Eu vou jogar no Drive só as fotos com o planinho, aí depois vocês me dão um sinal verde se eu posso publicar. Tá bom? Tá bom. Tudo bem. Beleza. Bom, então vou falar agora com vocês sobre essa semana, né, que a gente vai iniciar amanhã, que são os plantões. Bom, a gente se viu diante dessa situação, né, de ter que fazer os plantões para poder atender esses alunos que não estão envolvidos com as atividades. Vocês viram que o nosso número de alunos desengajados são muitos, né? E a intenção é atendê-los, só que a gente entende assim, que muitos desses alunos, eles não são desconectados, né? Muitos deles são realmente só desengajados. E a gente espera mostrar para esses alunos, né, nessas aulas de plantão, que se eles se organizarem um pouco melhor, né, se eles conseguirem ter uma rotina estabelecida, eles vão dar conta de fazer de casa. Porque a gente acredita que a hora que eles perceberem que eles assistindo a aula de vocês pelo Meet, a hora que eles verem que eles fazendo esses... Assistir a aula é o principal, né? Que daí eles vão ver que eles têm condições de fazer os roteiros. Então, eu acredito que muitos não vão querer ir para o plantão,
né? Assim, pelo menos, a gente espera. Então, por isso que eu precisaria muito da colaboração dos professores de tecnologia, né? Lembra que tem uma ação lá no nosso plano de ação, que é justamente isso. Muitos alunos, eles se veem diante da tecnologia e não conseguem lidar com, não sei, às vezes por conta do celular, que não é bom também, né? Então, eu precisava muito do apoio de vocês e também dos professores que manjam um pouquinho mais de tecnologia, para mostrar para esses alunos como que eles entram nessas aulas, como que eles mudam o e-mail deles para institucional, como que eles acessam a sede, né? Porque tem aluno que, se você não mostrar o beabá para eles, junto com eles não conseguem. Então, nessas aulas de plantão, que a gente também utilize esse espaço para fazer isso, né? Para a gente mostrar para esses alunos como que seria mais simples se eles conseguissem acompanhar pelo Meet, né? Porque eles acham que atividade impressa é a salvação do universo. Mas se eles não tiverem uma explicação, eles também não conseguem fazer, né? Então, nós estamos com muitas atividades impressas. As meninas já foram na escola hoje, né? Imprimir. Recebemos na escola também a semana passada os caderninhos do Currículo em Ação e Aprender Sempre, volume 2. Então, esses alunos do plantão também vão ter esse material para trabalhar, tá? Então, assim, o plantão não vai dar para fazer milagre. Vocês sabem que são 2 horas aulas, né? Que o interessante é que os professores estejam ali disponíveis para tirarem as dúvidas dos alunos. O que não for possível de vocês ajudarem, entre em contato com o professor do aluno mesmo, né? O professor da sala, para que eles também orientem. E assim a gente vai, pelo menos, estar cumprindo a determinação, que é fazer o plantão para os alunos, né, que estão carecendo aí. Eu vou estar na escola amanhã, tá? Não sei se eu vou conseguir todos os dias, por causa dessas demandas loucas de reunião que eu tenho, mas eu vou tentar, tá? Mas, assim, as meninas PCAs também estarão lá, cada dia uma, né? Acho que ficou... Como é que ficou mesmo, meninas? Então, mudou agora, Silvano, o horário. Acho que Na quarta não tem PCA. Não tem? Então, a gente reveza. Vou eu, acho que não sei se a Simone vai poder ir também. Você vai, Simone, algum dia do plantão? Vou. Amanhã eu vou. Eu até queria perguntar para os professores uma coisa, porque assim, hoje eu recebi tanta ligação de mãe, tanta. Elas estão questionando por que os filhos dela não estão sendo comunicados do retorno às aulas. Ué, tem que deixar bem claro que não é retorno. Exatamente. É só um socorro. Aliás, a gente deve usar a seguinte fala, todo mundo, que é para os alunos desconectados. Então, aí porque senão todo mundo vai se achar no direito, né? Aí, assim, o que eu queria perguntar para vocês? Porque a mãe da Ana Júlia Galvão Batista, do 8º ano A, me ligou 3 vezes já hoje, dizendo para colocar a Ana Júlia nas aulas. Expliquei para ela que não é um caso de aula, que ela só vai uma vez por semana, que é plantão, e que eu não tinha esse poder para determinar que a menina fosse, que eu ia conversar com os professores. Vocês acham que ela é caso de ir ao plantão? Porque a mãe falou que a Larissa, eu não sabia nem que elas tinham parentesco. Larissa Vieira Felício, do 9º ano B. Simone, posso falar? Claro. A Larissa é minha tutorada. E o primeiro bimestre, eu tentei contato com ela o tempo todo, não consegui, com muito custo, no final do bimestre, consegui falar com a mãe. Aí eu descobri que ela não morava mais com a mãe, estava com a madrasta, que é essa Tatiana. Thalita. É Tatiana, né? Isso. Thalita. E aquela mãe... Oi? É Thalita. Thalita, isso. E essa Thalita foi aquela que pediu para... Lembra que eu te falei que ela não queria que se comunicasse mais com a mãe da Larissa, e sim com ela que seria responsável da Larissa a partir daquele momento.
Lembra? Aí você me pediu que ela teria que levar um documento do juiz, Sim. né? Sim. Aí essa semana, ela me falou sobre o plantão. Expliquei tudo isso que você falou, só que no áudio eu mandei até para a Rafa. E ela queria, eu só tinha colocado a Larissa, porque ela era minha tutorada até então. Eu mandei para a Simone também, eu mandei para si. Imagina, E aí, imaginei que você tivesse comentado com ela, porque a mãe já entrou em contato comigo novamente. Aí eu falei ela falou que a Larissa não tinha internet, que o celular, até ela me falava, hoje eu tenho médico, a Larissa não vai assistir aula. Então foi um rolo, sabe? A Larissa, que é enteada, e a Júlia é filha dela. Ela tem um celular para todas as filhas usarem o mesmo aparelho. E aí me pediu, por favor, que colocasse a Larissa no plantão. Eu falei, olha, eu vou indicar, porque realmente ela não estava assistindo nenhuma aula do MIT e não tinha nota em nenhuma disciplina, depois que eu fiz o boletim. Aí passei aquele áudio, só que no áudio ela queria que eu indicasse a Larissa e a Ana Júlia, mas a Ana Júlia era do 8º. Eu falei, olha, eu vou passar para a gestão, vou ver o que eles vão fazer, mas não é uma aula, é um plantão. A gente vai orientar o que os alunos devem fazer nesse período. E inclusive, eu passei o seu contato. Ela disse que ligou na escola, passaram o seu contato e ela não estava conseguindo falar com você. Aí, se eu tinha um outro contato. Aí eu passei, você me desculpe se eu não devia ter passado, mas como ela falou que já tinha ligado na escola e o contato que tinham passado da escola, ela não estava conseguindo falar com você, eu passei o outro. Mas foi isso que aconteceu. E a Júlia é filha e a Larissa não, a enteada. Gente, só um lembretezinho aqui, né? Às vezes, quando os pais ligam lá na escola, né? Eles falam, não explica certinho o que é, né? E aí, por isso que às vezes dá o telefone, né? Eu saí de lá, já era quase meio-dia, eu fiquei por ali, tudo, as meninas, né? A Rafa e a Adriana estavam lá também, mas não sei que hora que ligaram. De repente, essa mãe ligou depois do meio-dia, né? Quando eu já tinha vindo embora e, de repente, não sei quem atendeu, né? Porque ela está me cobrando isso desde a semana porque passada. a Vanessa que estava lá, né? E a Vanessa sempre orienta direitinho e tal. Mas então, o que aconteceu? Eu acho que a Rafa, a Adriana e a Lu, elas podem explicar melhor do que eu. Então, como que começou todo esse trabalho, né? Esse filtro que nós fizemos para chegar nesses alunos aí? Começou com a listagem, né? Que a Silvana e a Simone fizeram daqueles alunos que estavam com menos de 75%, né? Então, as agentes ligaram para as famílias, certo? E muitos não mudaram nada. Aí elas fizeram um relatório, tudo, aí eu passei tudo para as meninas quando elas estavam lá na escola, né? Para as PCAs, e baseado naquilo ali, elas fizeram um filtro, não foi? Vocês podem... A gente estava lá na escola, a gente foi vendo a lista dos pais que pediram material impresso, mais a lista dos alunos que não estavam entregando atividade para nenhum professor no primeiro bimestre. Isso, mais uma mais uma alunos que a secretaria, né, teve contato, a justificativa dos pais em relação a esses contatos. Então a gente cada um ficou com um documento ali para servir assim, para que nada ficasse perdido ali. Então a gente, né, usou vários documentos ali para a gente selecionar esses 62 alunos aí, né? Isso, então, deu 62 alunos. Aí, o que vocês acham dessa Ana Júlia? Gente, que a mulher já me ligou 3 vezes, eu já respondi, mandei o WhatsApp dizendo para ela que era plantão, que era uma vez na semana, que ela tinha que levar as dúvidas, porque era para tirar dúvidas, não era para dar aula. Simone. Oi. Eu sou tutora da Ana Júlia, a mãe já ligou hoje para mim também. Ela quer realmente que o aluno vá lá para a escola e faça tudo lá, pelo que eu entendi. Eles têm acesso à internet para assistir aula no Meet, só que ela não está assistindo. É mais viável ela assistir aula no Meet, ela vai aprender melhor. Amanhã, mas dá trabalho, não tem tempo de ficar lembrando toda hora.
Então, é mais uma comodidade da mãe que eu estou sentindo. Sim, porque vamos Né? combinar que para Ela quem está achando que lembra vai tudo lá e vai resolver lá, vai ficar... Eu falei, é um dia só que ela vai. Então, um dia vai ser pouco para você pensar que ela vai aprender tudo lá. Ai, mas aí vai ter atividade impressa. Que bom. Então, não sei, eu acho assim, que ela, no caso dela, é mais uma comodidade para ela. Eu sou bem sincera, eu acho que para quem conhece a Ana Júlia desde o 6º ano na escola, poxa, nem de roupa limpa a Ana Júlia ia para a escola. Então, a mãe não cuidava nem de uma, agora tem 2 para cuidar. A Ana A Júlia Rose está com a mão erguida. Rose, você quer falar? Eu quero. Olha, essa Larissa aí também, eu percebo. Ela entra no Meet, a gente percebe que é um celular mesmo para todas. Ela não está na sala do Classroom também, ela não faz. A outra menina também, a Ana Júlia, também não está na sala. Então, é assim, eu acho que a gente não pode ficar duvidando, não. Se ela está pedindo e querendo, eu acho que tem que abrir exceção, sim. Porque isso aí acaba, às vezes, até um processo em cima da gente, porque elas estão querendo e a gente está negando. Tem que prestar bastante atenção nisso daí, viu? Ju, você quer falar também? Sim, ô Sil, eu estava pensando, né, nessa dinâmica de atendimento dos alunos, e como você disse, né, precisava, né, dos professores. Eu acho que todos os professores têm um pouquinho de noção para ajudar os alunos a entrar no Classroom, dar esse atendimento. Concordo com a Rose, né, de falar da aluna, porque a gente vai sentir agora nesse primeiro atendimento, os alunos, qual é a verdadeira necessidade de cada um, né, sim, nesse primeiro momento. Só que eu só penso que a gente poderia, eu não sei, assim, eu venho refletindo sobre isso e só gostaria de colocar minha opinião só para a gente poder pensar junto também para atender melhor, tá? Então, assim, eu achava que atender os alunos na sala de informática, para o professor que não é da disciplina, seria mais proveitoso, seria a palavra, porque a gente iria acessar com o aluno o Classroom, orientar os alunos como, se ele não tem acesso à internet, daria atividade impressa e faria uma orientação de como faria a atividade, mas muitos alunos, eles têm internet, eles têm acesso ao Classroom. Esses alunos que não estão fazendo, muitos têm acesso, entram na aula do Meet e não realizam a atividade, ficam com nota vermelha, mas eles entram, entendeu? Eu acho que seria uma forma da gente orientar como faz atividade no Classroom. Eu venho postando, não sei se tem, acho que tem muitos professores que postam a gravação da aula, então quando o professor não souber ajudar, ele vai ver lá no Classroom que tem uma gravação da aula do professor, e aí, gente, fica muito mais fácil. Eu achei que a dinâmica seria tipo assim, atender, como são 60 alunos, poderia programar 15 horários aí de 2 horas na sala de informática para o grupo de 62 alunos, fazendo grupos de 4 e 5 alunos durante a semana, durante 2 horas na sala de informática. Como nós estamos num grupo aí de 23 professores e com 15 horários para atender na sala de informática, então a gente ficaria aí momentos com um professor que domina mais e 2 professores medianos, entendeu? Para atender esse grupo de 4. E eu tinha até pensado no horário, viu, Silvana? Eu vou até abrir para você aqui. Tinha pensado a gente montar um horário lá das 7h30 às 9h30, meia hora para entrar a turma da limpeza, limpa a sala de informática, entra uma turma das 10 ao meio-dia e uma turma da 1h30 às 3h30, entendeu? E aí separa o grupo dos professores com atendimento na sala de informática. Mas tudo bem, vocês pensam numa dinâmica pensaram numa dinâmica diferente. Eu tinha colocado essa dinâmica na reunião também, né? Acho que a Lu deve ter falado também, né, sobre essa tutoria, o fato da gente encontrar com o aluno na escola, né, e faria uma reunião com a gestão. Mas, assim, eu só estou colocando esse meu ponto de vista, porque eu acho que seria proveitoso nós atendermos os alunos na sala de informática. Então, Ju, mas a gente não vai ter todo esse horário para atender. A gente só vai ter da 1h às 3h, são 2 horas só. Então, fica difícil a gente pensar nessa rotatividade na sala de informática, né,
A gente não pode levar muitos alunos ali dentro, né? Eu nem sei como é que está a sala de informática, se está toda funcionando. Então, mas seria 4 alunos, porque se a gente dividir, seria 4 alunos na sala de informática, 2 horas na semana. Então, daria para atender essa demanda de 60 alunos em 15 horários, que eu falo assim, são 5 dias na semana, 3 horários no dia para atender. Mas eu acho que vocês têm a dinâmica da gestão para ficar na escola, que talvez não estaria, mas os professores estariam na sala de informática, né? Mas, ô Ju, como que ficaria esse horário se a gente tem aula todo dia de manhã? Então, porque aí vai ter que ver, tem gente que não tem horário todo, eu não tenho todos os dias aula de manhã. segunda, terça a gente tem a TPA, quarta tem aula, quinta tem aula, só tenho na sexta de manhã. Por isso que nós optamos pelo... Eu tenho a terça, eu tenho a terça livre de manhã, né? São 15 professores, gente, e nós somos em 20, quantos professores, Sil? 24. 24. Aí são 15 horários diferentes. Tem gente que vai ter a hora livre de manhã, tem gente que vai ter hora livre à tarde, e são 3 horários distribuídos durante o dia. Eu, por exemplo, terça-feira de manhã não tenho aula, né? E eu estaria na escola, por exemplo, atendendo, por exemplo, posso ser colocada às 7h30 às 9h30. Vou dar um exemplo. Tem gente que não vai estar nesse outro horário, não vai estar em aula. Eu só estou falando por conta da dinâmica do Classroom, entendeu? De passar esse... Como que eu vou ensinar meu aluno a entrar no Classroom se ele não vai com celular na escola? Mas, Ju, primeiro que a gente está trabalhando, em primeiro lugar, com os que se diz desconectados. Segundo, que a maioria tem aula de manhã. Eu tenho aula todos os dias de manhã, não tenho nem um dia ali. Mas você estaria à tarde, então, Dri. A Digiane teria à tarde. A questão é trabalhar... Para eu fazer aquele horário que eu fiz, aquela escala de professores que eu fiz, eu já penei, porque, por exemplo, o professor tem que estar na escola 1 hora, então ele não pode ter a última aula, que é a aula que termina meio-dia, senão ele fica sem almoçar. Então, e também ele não pode ter aquela aula da tarde, a primeira aula da tarde. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, o Volney só pode na quarta-feira, é o único dia que ele pode. Então, assim, a gente acha que é fácil, que todo mundo tem hora livre, mas não é. O professor, quando ele tá de hora livre, ou ele está em alinhamento, né? Ou algum dos alinhamentos dele, né? Então, eu não tenho como convocar esse professor. São muitos professores em alinhamento. Só na quinta-feira de manhã tem 10 que é da área da Rafaela. É muito complicado essa logística, gente. É muito difícil. Ô, Silvana. Oi, Dalva. Eu acho assim, Dalva. Oi. Eu acho que só um detalhezinho, né? Eu acho que a gente tem que fazer assim, né? Começa do jeito que foi programado, né? Porque já foi passado para os pais também, né? Eles têm aqueles que concordam, tem aqueles que não concordam, tem os que querem que almoce, tem os que não querem que almoça. A logística, realmente, como está dizendo a Silvana, ela é difícil, porque você envolve muita coisa. Não sabemos, como a Silvana disse, como é que vai estar a sala de informática. Nós tivemos a colocação dos pontos de informática, de internet, porém, não sabemos como estará funcionando, né? Então, eu acho que colocado esses pontos? Sala de aula. Pela escola toda. Mas toda sala de aula tem um cabo para você ligar a internet no seu computador. Isso. Então, gente, sabe, eu acho que a gente tem que fazer esses primeiros dias como um teste, como uma experiência, né? E pegar essas ideias aí, né? Se for possível de se colocar em prática alguma delas, né? A gente vai juntando e vai vendo o que dá. Mas a gente tem que começar como foi programado, né? Que já estão todos avisados. Hoje mesmo eles estavam terminando as últimas listas lá, tá tudo em ordem. Amanhã cedo eu vou lá para ver o que está faltando, né? As salas todas organizadas, tudo em ordem, tudo certinho. E começar. E aí nós vamos ver se esses alunos vão, né? Também, né, Dalva? Vão, exatamente. Pelo que eu lembro, Dalva, do Plano São Paulo, a sala de informática não podia ser usada porque ela tem ar-condicionado. Então não podia mexer. Mesma coisa a sala de leitura. É, isso mesmo, ainda continua valendo isso, né? Sala de leitura, já teve a confirmação? Já teve confirmação dos alunos que vão? Pelo menos uma confirmação? Já, sim. Já.
Mas olha o que acontece. Ó, Eles estão fazendo eu tô com a mão erguida aqui, eu tô com a mão erguida e vocês estão falando, e eu também queria falar. Eu acho que nós já tivemos alinhamento nas áreas, já foi discutido, já foi passado, já foi planejado, e eu ia colocar justamente essa situação que a Simone falou, que, pela que eu me lembre, a sala de informática e a sala de leitura estão indisponibilizadas para uso, inclusive os laboratórios. Então, eu acho muito complicado mexer numa dinâmica que já é difícil de ser organizada, né, e mudar tudo, mesmo porque tem essa indisponibilidade desses locais, né? Além disso, tem esse fator também. Será que esses alunos vão estar comparecendo à escola, né? Porque a gente sabe que a escolha deles foi pela questão de estarem desconectados, e eu acho que a gente precisa ter muito pé no chão, porque eu acho que esses alunos, nesse momento, eles precisam de um apoio, talvez emocional, talvez por estarem se sentindo excluídos, por não ter acesso, né, acessibilidade. Então, a gente precisa ter pé no chão, começar e ver como que isso vai proceder. Então, Falou tudo, Jo, é isso mesmo. Falou tudo. Pé no chão, vamos fazer do jeito que dá, porque nós sabemos a realidade da nossa escola. É que nem o nosso supervisor mesmo orientou. Vamos com calma. Se precisar aumentar a quantidade de alunos, tem que ser gradativo. Não é assim, né? Trazer por trazer todo mundo. Por isso que a gente fez uma escolha, né? A gente escolheu a dedo esses alunos. Né? Agora, se precisar, eu acho que, se na opinião de vocês, precisa incluir mais essa menina para ela não ficar prejudicada, porque a gente já percebeu que a mãe não apoia, então manda a menina também. Só que assim, a gente não pode ter, né, mais que aquela quantidade de 35% de alunos. Isso Só que nós mesmo. estamos com pouquíssimo aluno. Outra coisa que eu queria colocar é o seguinte: esses alunos, eles não podem achar que o dia que eles vão para a escola e uma vez na semana, eles estão aprendendo o conteúdo da semana inteira e que está sendo ótimo e ficar lá 3 horinhas está resolvendo a vida. Por quê? Recebi um WhatsApp da Alana, ela me mandou um print, está escrito o seguinte: Lana, vai ter aula presencial terça-feira. Aí ela colocou, não sei. Aí a pessoa colocou, aí ela falou assim, quem falou isso? Ela falou, minha mãe falou que ligaram para ela e falaram que ia ter aula presencial terça-feira. Aí a Alana colocou, não sei se falaram nada, vou ver certinho e te aviso. Aí a Alana me mandou, Simone, a aluna Ana Luísa está me fazendo essa pergunta e eu não sei como responder. Falei que ia ver e passava para ela. Aí eu respondi para ela que é uma situação de plantão para o aluno desconectado, onde os professores vão tirar dúvidas e eles vão fazer atividades impressas, porque eles são considerados desconectados, ou seja, eles não têm acesso à internet, eles não têm como ver vídeo, ver roteiro pelo Meet, ter acesso ao Classroom, eles não têm esse tipo de acesso, por isso eles seriam atendidos, mas mesmo assim eles não seriam atendidos no horário de aula deles, porque nós tínhamos uma programação e nós íamos respeitar os alunos que estão entrando nessas aulas. Aí, olha o que acontece, a menina acha que é um oba-oba e começa a divulgar para a sala toda que é aula presencial e que é uma festa. Tá, mas Porque, eu acho que é esse viu, o cuidado que a gente tem que ter. Porque senão vai começar a complicar, que nem eu avisei para meus tutorados, que eram para avisar também que não, vai ter o plantão, porque algum perguntou, mas eu falei, vai ter o plantão, mas é só para os alunos desconectados. Se você não recebeu nenhuma notificação, se você está com nota boa, então é para você ficar em casa e continuar assistindo as aulas. E olha, Diane, eu concordo, eu acredito muito no que os AOEs fizeram, porque eu capacitei eles, eu escrevi, dei uma cópia da folhinha do roteiro para cada um. Eu tenho certeza que eles falaram tudo certinho para eles. É que esse povo que é do eu não duvido. O que eu estou falando é que, assim, a menina ela é desconectada, a mãe solicitou atividade impressa. Só que como ela tem o WhatsApp para conversar com a líder de turma? Então.
Não, as meninas, olha, gente, o trabalho que esses meninos fizeram lá na escola, eles estão de parabéns, viu? Os agentes de organização escolar, uma graça. Muito aluno que está sendo safado. E se começar a chegar aluno lá que não foi chamado, vai ser feito o quê? Não, tem uma lista, não só vai, vai não. entrar quem está na lista. Não vai não, Andresa. Quem não foi chamado não vai entrar. Ô, gente, ó, teve tutorado meu perguntando, essa semana vai ter aula, aí eu dei 2 aulas hoje nos nonos e no sexto. Nas 2 turmas eu expliquei. Gente, não é aula presencial, é só para os alunos desconectados, que foi avisado para os pais, porque tem aluno achando que é para todo mundo. E aí eu expliquei direitinho, falei, ó, é assim, assim. Aí falaram assim, mas por que esses? Aí eu expliquei que são os desconectados, tinham outros critérios também que foi discutido com os professores. Então, eu acho que se todo mundo for falando a mesma língua e for explicando, vai acalmando, né? Vai acalmando. Porque tinha aluno até achando que era todos os dias. Eu falei, gente, não, para tudo. Só vai para a escola quem o pai foi comunicado, tem o dia da semana específico. Aí eu acho que eles fazem muita confusão. Tem mãe que eu mando a tarefa, a mãe printa a tela com a questão e me pergunta o que é para fazer, que não sabe. Então, por aí você vê, né? Vai ajudar o filho e também não consegue. Então, eu acho que também essa questão de informar mais e reforçar essa informação é necessária, porque eles realmente fazem muita confusão. Então, e agora, né, todo mundo está sabendo direitinho, né? Por favor, os professores, nas suas aulas, orientem os alunos, né? Para evitar essas dúvidas, né? Esse entendimento errado. Não tem nada a ver, gente. Está lá, a listinha prontinha, tudo certinho. Se você tem, né, a lista? Tenho. Eu vou te mandar, porque eu acrescentei a Ana Júlia Galvão. Só ela? Só acrescentei ela. As outras eu não acrescentei, porque a mãe ligou e falou que ela estava assistindo aula, e a amiga falou, eu falei, não, se ela estava assistindo aula, ela não precisa. Tem aquele menino também que você falou do 8º ano. Ah, Leonardo, né? Simone, então posta para nós também, os especiais. Simone, Tá, Simone, do Leonardo, querida, ele está assistindo aula. Eu não sei porque o pai dele pediu essas atividades. Ele estava na aula. É o Leonardo, do 8º. Vê se ele está assistindo aula com todo mundo, para ver se ele realmente está participando, porque o pai pediu, né? Insistiu, mas não sei. Pessoal, é o Leonardo do 8A. Ele entrou porque tem o Leonardo do 8º B também, Leonardo Almeida Troiano. Isso. O Leonardo entrou hoje na minha aula, hoje. O Leonardo do 8A, Leonardo Santos Silva, assiste aula. Do 8A. Do 8B que não assiste. O Troiano do 8B. O Troiano do 8B assiste quando quer. Porque pois ele já é. A minha. A minha de PJ ele não assiste, né? Então, porque o pai disse que está desempregado. Mas é o Troian ou é o Santos Silva? Gente, agora eu fiquei confusa. É o A, ó. Então, olha aí, Simone. Pessoal. Porque o A não precisa. Ó, é o Leonardo Santos Silva, do 8A, e ele está realmente assistindo uma aula, mas o pai ligou para mim, até pediu contato, falou com a Simone, a mãe falou. Então, eu estou assim falando, porque como ele está assistindo aula, sei lá, não sei, por isso que eu perguntei. Mas, Simone, é o Leonardo Troian ou é o Leonardo Santos Silva? Você precisa olhar esse do A. O Santos Silva, então, o Santos Silva assiste aula, quem não assiste é do B. Assiste a aula, ele é plenamente satisfatório comigo, em PJ, ele assiste todas as aulas. Pessoal, escuta. Eu estou falando que é o Leonardo Santos Silva, porque ele é meu tutorado, é o A, é do 8º A. Isso. Tá? E ele assiste aula, Cecília.
Sim, foi o que eu estou falando para a Simone, mas o pai Para ligou que para ele mim, vai na está escola? desempregado, disse que não tem celular, e aí pediu, veio o contato da Simone, a mãe falou com a Simone, não sei. Foi a mãe, o pai. Ô, Simone, esse Leonardo aí é aquele que você pediu para acrescentar na lista? Foi, mas eu não sabia que ele estava Então, a menina, a Débora tentou ligar, não consegue falar com ninguém, não. Aí, ó, e o número que eu dei para ela é o número que o pai me ligou. Então, a Débora A não Cecília conseguiu fala com ele. A Cecília consegue falar com ele, né, Cecília? Então, eu consigo falar no número, mas é o que eu falei, eu não sei se o pai está fazendo um esforço dele assistir aula por algum meio e está esperando ir para a escola, porque ele ligou e falou, sério, eu estou desempregado, eu não tenho como arrumar um celular, alguma coisa assim. Pelo que eu entendi, foi isso. Para mim, foi para quer pagar a internet, que ele falou que ele não tinha dinheiro. É, alguma coisa assim, porque acho que celular ele tem. Eu não sei que jeito ele está dando, ou se realmente já solucionou o problema. Ô, gente, agora eu acho assim, ó, como, né, nós já dissemos, já falamos, essa semana, né, que vai ser uma semana meio complicada também, por conta do feriado, e a gente não sabe como é que vai ser a sexta-feira ainda, a gente vai ver, né, o que pode acontecer, as informações que nós podemos colher, né, e vamos caminhando assim, né? Não eu acho que a gente deixa do jeito vamos que está. devagar, Estou mandando para a Silvana a planilha com as datas certinho. Vamos tentando acertar. Mas, Dalva, Simone, aí está colocando aqui no grupo que nem a Juliana falou, que acha que ele tem internet limitada. Pode ser, não sei te falar. Que o pai pediu, eu tenho certeza, mas que ele assiste a aula, eu também tenho certeza. Ou, às vezes, Cecília, pode ser que ele já previu que, como ele está desempregado, não vai continuar pagando a internet. Então, ele assistiu algumas aulas e já sabe que depois não vai ter condições. Às vezes isso, né? Isso. Foi isso que deu a entender. Pode ser. Então, eu acho que pode incluir, então, porque ele já pediu desde a semana passada, né? Não, mas ele já está lá na lista, esse Eduardo aí. Tá, é que eu não coloquei nessa planilha que eu mandei para a Silvana agora, mas ele vai entrar junto com a Ana Júlia no que está em rosa. Então tá, vamos aguardar, né? Como é que a gente vai saindo aí essa semana, tá bom? Beleza. Então, tá bom, pessoal. Ó, eu vou mandar para vocês daqui a pouquinho, vou colocar lá no MLB informativo a avaliação dessa formação, que, na verdade, é a lista de presença, tá? Aí vocês, por favor, assinem para mim, que eu não terminei de fazer ela ainda. Daqui a pouquinho eu já coloco, tá bom? Uhum. Bom, então eu vou encerrar a gravação, agradeço a participação de todos. E amanhã a gente se vê na escola, tá? Um abração, boa tarde para vocês. Obrigada, Silvana, pelo trabalho, tá? Foi super claro, valeu, muito bom. Obrigada para as PCAs que fizeram todo, né, aquele envolvimento lá de separar os alunos. A Simone também estava junto, tá? Você também estava lá aquele dia. Vamos nessa. Joia, Dal. Vamos lá, então tá bom. Se Deus quiser. Tá? Amanhã a gente se vê, então. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã.